Desafios e conquistas do autismo na inclusão social. Como capacitar a equipe escolar para lidar com uma criança com esse tipo de dificuldade? Você acha importante colocar o seu filho numa escola onde a equipe que vai recebê-lo, a equipe pedagógica, esteja preparada ou não para receber essa criança? Sim, precisamos inclusive saber como essa equipe pedagógica se conversa entre si, como eles recebem os profissionais que atendem essa criança, porque, por incrível que pareça, nós temos casos de escolas que não aceitam que os profissionais falem com os professores, porque eles alegam que tem profissionais dentro da própria escola, né, que contextualizam as dificuldades com a família. Mas nós que estamos fora desses muros, né, escolares e que não temos acesso a todas essas informações, sabemos o quão importante é acompanhar uma fala de uma professora, por exemplo, que acompanha o seu filho, que faz algum tipo de tratamento ou de acompanhamento. Então, é muito importante que essa equipe, dentro da escola, também esteja com a mesma fala, entre aspas, desse profissional. Às vezes você avalia a criança e percebe que ela começou com um comportamento que a gente chama de disruptivo, ou seja, fora do padrão normal. Tá mais impulsivo, tá mais reativo, tá um pouco mais agressivo. E a escola, quando a gente não conversa com ela, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Então, essa equipe, ela precisa saber, né, o que essa criança está levando, se essa criança tem um laudo, se essa criança tem um diagnóstico, se ela já passa por algum tipo de atendimento formal ou informal, ou que a gente chama de equipe multidisciplinar, ok? A equipe multidisciplinar, eu já falei em outra oportunidade aqui, que é uma equipe que trata de várias questões, né, dentro de um único problema. Então, nós temos lá uma neuropsicóloga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e às vezes até uma acompanhante terapêutica, uma fisiatra, dependendo do grau de comprometimento dessas crianças. Então, é muito importante que essa equipe esteja, sim, capacitada para que ela, ao receber essa criança, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre a lei, né? Existe uma lei brasileira de inclusão, que a gente chama de LBI, que é a Lei 13.146/2015. Essa lei é muito recente, né? Porque a gente está aqui em 2023, então tem coisas que passaram a se valer hoje, depois dessa lei aprovada. Que antes, se eu tivesse um filho com TDAH, com autismo, com déficit de atenção, com algum tipo de outro transtorno, e a escola não saberia, né, de que ele tem direitos diante da lei, essa escola às vezes até se rejeitava a aceitar essa matrícula, e hoje eles não podem fazer isso. Aliás, nenhuma escola pode fazer isso, mas nós já ouvimos casos, por exemplo, de escolas que não conseguem lidar com a situação daquela criança. Eu tenho outras questões aqui no consultório, que não são só autistas, outras comorbidades, TDAHs, que é o transtorno de atenção com hiperatividade, enfim. E a gente sabe que tem muita dificuldade hoje na equipe pedagógica de tratar isso, né? A criança que não consegue estar dentro dos níveis de aprendizagem para aquela idade. Por quê? Porque às vezes são crianças que nasceram prematuras, o cérebro delas, eles têm uma dificuldade a mais para aprender, eles vão aprender, mas no tempo deles. É como se o cérebrozinho deles não fosse maduro o suficiente para aquele tipo de aprendizagem naquele momento. E às vezes a escola, né, só quer passar o conteúdo, ela está preocupada com a maioria das crianças que estão naquela sala e que estão acompanhando esse desenvolvimento pedagógico. Mas e aquela criança que está aquém,
desse movimento pedagógico? Quem é que vai olhar para ela, né? Como é que os professores vão perceber que ela está ali pedindo socorro, que ela está ali não conseguindo ler, não conseguindo escrever e às vezes até com um aspecto deprimido por conta disso. Eu tenho casos aqui no consultório que acontece muito de crianças que falam: eu não quero mais ir para a escola porque eu não consigo aprender a ler e a escrever. E cognitivamente essa criança não tem nada, simplesmente ele tem um déficit de atenção e de concentração, que ele não consegue manter o foco, por isso ele não consegue parar quieto e sentar para aprender. Mas ele tem que ter um olhar diferenciado da equipe pedagógica para poder trabalhar essa dificuldade. É importante conhecer as intensidades e níveis dentro do autismo. A gente está falando hoje principalmente de equipe escolar, né? É muito importante, na minha opinião. Por quê? Porque quando a gente pega uma criança que tem um nível de dificuldade ou um grau de dificuldade maior do que a outra, às vezes ela não vai demandar tantos cuidados na parte pedagógica. Como a gente está falando aqui, né, de inclusão, eu estou pensando muito hoje em ambiente escolar dessa criança. Inclusive, vou deixar um card aqui neste vídeo, porque vocês podem se remeter a um outro vídeo onde eu falo sobre os níveis de autismo. Então, se eu tenho um aluno, um paciente, no caso, né, dessa escola, que tem um transtorno de atenção com hiperatividade, vocês sabem que existem dois tipos de TDAH? Existe o TDA, que é o transtorno de atenção, e ele não tem a hiperatividade. Então, é aquela criança que ela tem dificuldade para se concentrar, que quando a professora começa a falar, vamos fazer o cabeçalho, ele começa a escrever lá, né, o nome da cidade dele, São Paulo, dia 20 de setembro, o amigo chama e ele já esquece de colocar o ano. E aí, já foi. Então, isso aqui é déficit de atenção. Quando ele tem o déficit de atenção com a impulsividade ou a hiperatividade, ele vai levantar toda hora para apontar o lápis, até o lápis ficar desse tamaninho. Ele vai pedir uma borracha emprestada, ele vai na mesa da professora, ele vai mexer em alguma parte da sala de aula, se tiver alguma coisa exposta. Se passar alguém no corredor, ele vai ficar olhando. Então, ele dispersa com muito mais facilidade, só que entra também, junto com a dispersão, a agitação psicomotora. Então, essa criança a gente chama de hiperativa. Por quê? Porque além da falta de atenção, ela tem uma impulsividade motora que promove essa agitação motora. Então, é muito importante a gente conhecer. Ah, mas esse é só um TDAH, esse é um TDA. Para isso, é tão importante, gente, que a equipe escolar, quando recebe esse aluno, eles perguntem para esses pais, mas ele tem um laudo? Ah, mas ele faz algum tipo de acompanhamento? A senhora já levou ele no neuropediatra? Ah, então ele já tem um relatório. A senhora pode trazer esse relatório para a escola para que a gente converse com a equipe pedagógica e a gente consiga entender, né, o tipo de trabalho que vai ser feito com essa criança? É muito importante isso. Então, nunca se esqueçam de levar para a equipe da escola aquilo que o seu filho já faz fora da escola. Ah, ele passa na fono. Mas por que ele faz fono, mãe? Ah, porque ele tem uma dificuldade na parte do R. Ou então, porque ele falou tardiamente. Ele começou a falar com 4 aninhos e a gente achou que ele não ia falar, a gente levou na fono. Tudo isso, todas essas informações são muito importantes para a escola, porque a equipe que está lá vai ficar mais segura, né, em administrar a parte pedagógica da sua criança. Agora vamos falar sobre a adequação da conduta escolar perante ou de acordo com as comorbidades dessas crianças. Uma coisa que nós precisamos ficar bem atentos e atentas é justamente como é que essa criança chega preparada para essa escola. Às vezes ela mudou de uma escola para outra e veio semi-alfabetizada. Então ela foi sem saber ler, sem saber escrever, mas ela já conhece todas as letras e tudo mais. Como é que essa escola vai se adequar para aquela criança que vai para uma série? Porque a gente sabe que hoje em dia você não pode reprovar o seu filho se ele não foi bem esse ano. Eu quero que o meu filho faça a segunda série de novo. A gente tem muito problema no Ministério da Educação com isso, porque existe uma lei que diz lá que a criança não pode ser reprovada se ela está cumprindo os protocolos dentro da questão do MEC.
Então, as escolas são muito pé atrás com essa informação, só que nós que trabalhamos nos bastidores com essas crianças, às vezes a gente pega casos, né? No consultório aqui eu tenho vários casos de crianças que estão na série que estão, mas cognitivamente não tem nenhum problema, porque não é parte cognitiva, deficiência intelectual, não é limítrofe, não tem nada de QI, né, de quociente de inteligência, mas apresenta uma série de dificuldades na construção da aprendizagem. Por que a gente fala de comorbidades? Comorbidades é como se fossem consequências. Quer ver um exemplo? Você está com gripe, né? E como comorbidade você fica com uma tosse seca. A tosse seca é uma comorbidade da gripe que você está. Ah, mas aí você pegou uma dor de ouvido, uma otite danada, que é uma comorbidade pelo seu estado gripal. Então, tudo que vai sendo acrescentado naquele sintoma que já existia, eu estou falando aqui de sintoma físico para você entender, é tido como comorbidade. E vamos trazer isso para a fala agora de uma criança. Então, por exemplo, uma criança que entrou nessa escola e ela não sabe ler, só que ela já conhece as letras, ela conhece o som das palavras. A professora pede assim: vamos lá na frente, que eu quero hoje que vocês escolham um livro de histórias para levar para casa. A criança que não sabe ler, como é que vocês acham que ela vai se sentir naquele momento? Eu não vou pegar nenhum livro porque eu não sei ler. Ou então, e se a professora pedir para eu ler aqui? O que eu vou fazer? A criança já começa a entrar no estado ali de tensão, né? De pré-tensão, porque ela acha que ela vai poder ser cobrada de algo que ela não dá conta. E aí, é claro, né? Por isso, de novo, a adequação da equipe escolar, o quanto é importante. Esse professor, essa coordenadora, essa orientadora educacional, chegar nessa criança e falar assim: que livro você gostou? Por exemplo, se a gente estiver falando para uma criança que tem déficit de atenção, ele vai querer escolher vários títulos que ele gosta, mas ao mesmo tempo ele não vai ler nenhum, né? Ele vai pegar um pedacinho de cada um ali. E a criança que não está dentro dessa fase de construção da aprendizagem, ela vai, às vezes, escolher um livrinho, só que ela vai levar para casa e, por conta dessa dificuldade, ela vai pedir para alguém ler para ela, enfim. Então, as comorbidades, ou seja, os graus ali de adaptação dessa criança, eles são variáveis. Por isso que é muito importante você saber como é que funciona o cérebro de um TDAH. O cérebro de um TDAH, dos 5 até os 12 anos, ele está em processo ainda de maturação. Apesar que o nosso cérebro, né, até a vida adulta, até 20 anos, ele não está ainda totalmente pronto para a aprendizagem. E como é que a gente quer que uma criança hoje, com 5, 6 aninhos, esteja pronta e apta para ler e escrever? Então, assim, é tão importante, gente, nós nos adequarmos de acordo com essas comorbidades, porque isso vai fazer toda a diferença na vida acadêmica, né, dessa criança quando ela se tornar adulta e dessa vida acadêmica durante o ensino fundamental, né, e o ensino médio. Por isso que eu sou muito a favor dessa equipe ter uma fala coesa com esses profissionais que atendem esse tipo de aluno e de crianças. A importância do diagnóstico precoce e da avaliação neuropsicológica, ou NPS, como vocês veem escritinhos por aí. Por que eu acho tão importante hoje em dia, né, quando a gente fala de precocizar as triagens, enfim, as anamneses, porque a gente tem um parâmetro de como essa criança está se comportando, né? Não só a parte do comportamento, mas como ela está respondendo a essa aprendizagem. Se a gente falar aqui sobre TDAH, sobre autismo, sobre TOD, que é o transtorno opositor desafiador, a gente vai saber que todas as crianças que têm ansiedade, né, que já passaram por um período de depressão, qualquer tipo de adaptação escolar. O laudo, na verdade, precoce, ele evita tantos problemas, gente. Sabe por quê? Porque quando você leva o seu filhinho, que ele começou com uma marcha estranha, ele tá andando com uma perninha, um pezinho de um lado e a outra perninha ele levanta o pezinho para andar. E opa, mas peraí, olha, agora eu percebo que o meu filho senta e ele não senta como índio, ele senta igual sapinho, com as duas perninhas para trás. E quando ele levanta, olha, meu filho não tá focando muito o olhar.
Às vezes ele pega alguma coisa para olhar e põe muito pertinho dos olhos. O que está acontecendo? E aí a gente já começa a acender algumas luzinhas. Quando a mãe chega no consultório com essas queixas, a primeira pergunta que a gente faz para ela: ele já passou por alguma avaliação com o pediatra, o neuro? Ah, o pediatra achou que é normal ele não falar até os 3 anos, pediu. Porque tem pediatras que querem esperar mesmo o tempo da criança. E está tudo bem. Mas tem coisas, vamos lembrar lá da palavrinha comorbidades? A criança traz outras comorbidades. Então, junto com uma marcha tardia, ela já não está andando na idade que ela tinha que andar. Ela já não sentou na fase do neurodesenvolvimento onde ela deveria ter sentado. Ela não mantém o tônus ereto ou encostadinha. Quando você põe a criança, ela vai caindo aqui na almofada. A mamãe tem que colocar um monte de almofadinha para a criança ficar certinha. Aí já tem uma questão de tônus muscular, que precisa ser avaliado. Então, o que é o diagnóstico precoce? Quanto mais cedo você traz o seu filho para a gente avaliar, enquanto equipe, todo mundo ganha, né? A criança ganha em evolução, a criança ganha em aprendizado, a criança ganha em autonomia, porque você dar e oferecer autonomia para o seu filho é libertador. Imagina aquela criança que ela não consegue pôr a roupa sozinha, calçar o sapato, pegar um copo de água para tomar sozinha, você tem que tudo colocar na mãozinha dela, ela não segura a mamadeira porque ela deixa cair. Então, assim, a psicomotricidade dessa criança, os movimentos, a gente chama assimétricos, eles são muito importantes porque lá na fase da escrita ele vai precisar ter apreensão de dedinhos aqui, que a gente chama de sistema de pinça, para segurar o lápis. E se é uma criança que não consegue pegar nada, né? Porque deixa cair. Então, quanto mais a gente precocizar esse tipo de avaliação, todo mundo sai ganhando, inclusive a criança. Agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo. Obrigada, espero que tenha agregado no seu conhecimento, para você compartilhar com as pessoas que você conhece. E nos vemos no próximo vídeo.